Antes de a gente começar, eu queria que vocês colocassem aí no chat para mim o seguinte: como é que você está se sentindo agora? Esse aqui, primeiro meme. Ai, ai, vai começar a aula, eu tô acabado. Esse segundo aqui, uhul, vai começar a aula. Número 2. Ou o número 3. E aí, me conta no chat, como é que você está se sentindo hoje? 1, 2 ou 3? Para a gente começar a conversar, preciso saber do ânimo aí de vocês. Podem pôr no chat. Deixa eu dar uma espiada. Opa, que legal. Legal. Tem gente animada. Oba. Tem gente com sono também. Eu tô animada. Tô animada porque esse assunto, adoro, adoro, adoro. Começar aqui então com vocês. Nossa aula hoje é sobre geomorfologia e geologia. Tive a ousadia aí de misturar os dois assuntos, apesar que é muita coisa, mas tranquilo aí, segura, o pessoal que está animado me ajuda, que a gente vai ver toda a história da Terra a partir das rochas. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é a diferença. A geologia é uma ciência. Ela estuda a história da Terra, conhecendo toda essa estrutura sólida dela. O que é a estrutura sólida? A parte de rochas, parte de minerais. E aí ela vai da origem da formação da Terra até essa transformação toda que houve. A geomorfologia, ela vai estudar as formas do relevo. Toda essa mudança, tanto interna quanto externa, que a gente vai aprender hoje, a geomorfologia estuda. E aí eu vou aproveitar e falar para vocês, quem aí não tem uma ideia aí de carreira, a geologia é uma área fantástica, porque ela tem campo, são difíceis as pessoas que escolhem a geologia por falta de conhecimento, mas se você quer ser um geólogo, te dou um apoio, tem mercado de trabalho, ganha bem, é uma área excelente para trabalhar, tem que gostar de ciências da natureza, mas é uma área excelente, tem cursos livres na USP, gratuitos para você fazer, então eu incentivo. Geografia, geologia são duas áreas fantásticas, tá? Já fiz o comercial, agora vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, e eu vou passar um vídeo rápido para vocês, vamos imaginar o planeta Terra, a gente vai tirar a água desse planeta. Vamos tirar. Porque, geralmente, quando a gente fala de relevo, de rocha, a gente tem uma noção da parte continental. A gente vê o oceano, a amplidão do oceano. Quando a gente olha para o oceano, a gente não tem noção do fundo oceânico. Eu não sei aqui se alguém mergulhou, eu tenho pavor, nunca mergulhei. Uma vez eu enfiei a cabeça embaixo d'água, fiquei com medo do caramba, saí correndo. Então, mas tem gente que curte mergulhar. Por que eu fiquei com medo? Porque quando eu coloquei a cabeça com o snorkel mesmo, aquilo lá é tão grande, tinha rochas tão grandes, isso porque eu vi no litoral aqui de São Paulo, que eu fiquei com medão. Não sei nadar, fiquei morrendo de medo. Então, eu vou passar esse vídeo, e vocês prestem atenção, da imensidão do relevo que nós temos, tirando a água da terra. Então, é uma animação, computação, é claro, e tiraram a água e eles vão mostrar a terra sem a água. É fantástico. É isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai tirar toda a parte de hidrografia, a gente vai ficar com a parte da litosfera. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Não tem som mesmo, tá?
Alguém já tinha visto esse vídeo? Agora vai ser com legenda, tá? Agora eu vou dar uma percorrida junto com o vídeo com legenda, ele é rapidinho. Então, você tem essa parte aí, verde, que é a parte continental, a parte onde a gente está. Então, a gente tem os países, as ilhas, todas nessa parte verde aí, que é a parte continental. A parte cinza do vídeo é a parte que fica submersa pela água. Então, eu tenho aí um murão aí, está vendo aqui em cima, continental, e ele vem para a água. Abaixo da água, eu tenho vários tipos de relevo. Eu tenho cordilheiras de montanhas, eu tenho ilhas vulcânicas, eu tenho uma imensidão de altitudes que a gente vai ver hoje abaixo do oceano. E aqui onde ele está passando, que fica meio rosadinho aqui, meio vermelho, é a fenda de uma placa tectônica, que também a gente vai estudar hoje. Aqui são as Fossas Marianas. Fossas Marianas é o lugar que a gente conhece mais profundo da Terra. É o local mais profundo da Terra. E aqui o limite aqui do Pacífico, onde ele também mostra essa rachadura aqui, da placa tectônica que a gente vai ver. Abaixo do oceano, a gente sabe que tem o Titanic aí, ó, afundado. Olha a altura aqui, entre a parte do mar e a parte do fundo oceânico. E aí a Islândia, quem se lembra da Islândia? A Islândia é uma ilha, e ela foi formada justamente por esse movimento de placas que a gente vai analisar hoje. Então, essa é a nossa terra sem a água, nossa frágil terra sem a água. Aí, só para começar, não se preocupe com as nomenclaturas, eu preciso que vocês entendam. Só para começar, o que a gente viu? A gente viu que o relevo, que a parte de rochas, ela tem uma parte continental e uma parte oceânica, também chamada de submarina. Na parte continental, vocês conhecem bem o relevo, então a gente tem planalto, planícies, depressões, montanhas. Na parte que você molha o pezinho na água, você está aqui na areia, essa parte aqui que a gente nada, que a gente molha o pé na água, é o seguinte, é a plataforma continental, ainda é continente, só que a gente está com o mar aqui, por isso que ela está cinza. Quando você vai para alto mar ou maiores profundidades, vai depender da localização que você está, da praia que você está, tanto que se você olha um mapa com profundidade, você vai ver que a parte do mar tem partes mais escuras e partes mais claras. Não é à toa, tá, gente? A parte azul clara é a parte mais rasa, a parte azul escura é a parte mais profunda. Qualquer mapa que você olhar e você achar essa diferença aí de altitude, você vai achar. A profundidade, ela é marcada pelo azul escuro. E no meio desse oceano, aqui é justamente Brasil, nesse lado, e África do outro. Por que eu sei que é? Porque essa dorsal meso-oceânica, ela é a nossa conhecida divisa de placas entre África e América, a América do Sul. Então, a gente tem aqui, no meio do caminho, formações rochosas que deram origem a ilhas vulcânicas. Algumas aparecem, são ilhas vulcânicas, outras não são submersas, mas isso aqui ó, são altitudes de montanhas, tá? Não é pouca coisa. E nessa dorsal, famosa dorsal mesoceânica, que cai muito no Enem, é a nossa divisa aqui das placas. A gente vai ver mais para frente. Nesse meio do caminho, eu tenho uma nomenclatura aí que eu não vou me aprofundar com vocês, que não é o assunto de hoje, mas eu tenho canyons, eu tenho partes mais planas, outras partes mais elevadas, tenho bacias, aqui é uma imensidão, tá bom? Outra área excelente que eu indico para vocês é a oceanografia, que também tem cursos na USP, gratuitos, cursos livres para vocês, para a idade de vocês, para conhecer a oceanografia. E aí vai estudar essa imensidão aí dos oceanos. Então, para começo de conversa, a parte rochosa da Terra é a parte mais externa que a gente está vendo aqui, a crosta terrestre.
Então, só aí eu vou já tirar um mito que a gente tem da Terra redonda e perfeita. Na verdade, com um satélite próximo aqui à Terra, a gente tem essa imagem aqui, que a Terra é meio deformada. Por que ela é deformada? Justamente por causa da elevação ou não dessas rochas. Então, eu tenho essa parte avermelhada, azul, tal, é questão de profundidade, tá? A parte vermelha mais alta, azul escuro que eu falei para vocês mais profundo, aí tem uma variação de altitude. Mas a Terra, quando eu vejo assim a imagem no Google, na internet, redondinha assim, é uma forma didática, uma forma de estudo que a gente tem. Ela é uma batata mesmo toda deformada por causa da elevação dos relevos. Quando eu vejo do espaço, ela azulzinha, redondinha, aí sim, a atmosfera faz aquela camada e fica bem circular. Quando eu vejo ela de perto, ela não é redondinha, isso aqui é só para efeito de estudo, de imagem, mas a imagem real delas, desculpa se eu vou desiludir alguém, a Terra é assim, ó, tá? É uma batata aqui esquisita. Esse é o formato real dela, sem atmosfera, sem a água, ela nua e crua. Ok? Alguma pergunta, gente, até agora aqui? Não? Fala aí comigo, por favor, se vocês estão acompanhando. Por enquanto não, Pro. Ok, obrigada. Então, assim, primeira definição, primeiro conceito importante para geologia, geomorfologia, litosfera. Fica fácil, tá? A gente não tem um modelo da Terra como esférica, então esfera vem de esférico mesmo, litosfera vem de rochas, camada sólida ou camada de rochas da Terra. E aí, baseado no que a gente viu até agora, a gente tem uma crosta continental, a gente tem uma crosta oceânica. Então, imagina a Terra assim no plano, para você estudar, seu objeto de estudo hoje, você vai olhar uma fina camada que é a crosta, que ela tem a parte continental e a parte oceânica, tá? E tem um espaço aqui que a gente chama de talude, que é justamente esse muro aqui, se fosse reto assim, a gente seria inundado pela água. Então, geralmente, a crosta oceânica, claro que tem variações, né, de altitude, mas ela está abaixo da crosta continental. Ok? E aí a gente vai ter outras camadas, que vocês já devem ter visto, que é isso aqui, ó. Então, eu tenho uma fina camada chamada de crosta, pode ser oceânica ou continental. Eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte: se você pegar uma linha reta daqui até o litoral, você vai ter altos e baixos. Quando você chega no litoral, você continua sobre as águas, e aí você não vai numa reta também. Você vai ter altos e baixos, como é na crosta continental. Tá, e aí, Pro? Estou falando só da crosta por enquanto. Vamos ver agora, depois, quando a gente for para a geomorfologia, eu vou falar do relevo, tá? Dessas deformações. Mas aqui é importante também a gente saber, porque vai ter uma dinâmica com tudo isso interligado, a respeito do manto. Então, não sei se vocês lembram que estudaram isso. Então, eu tenho a crosta, camada fina, fina mesmo, eu vou explicar para vocês. Eu tenho o manto e eu tenho o núcleo. Esse núcleo e o manto são divididos, tá? O núcleo interno, o núcleo externo. E tem toda uma composição química, assim como as rochas, e a gente vai ver os tipos de rochas, a estrutura geológica, elas variam a composição química. Aqui também tem uma composição química diferenciada. Então, eu tenho um manto, eu tenho praticamente ferro e níquel no núcleo, tanto que esse núcleo está em constante movimento e esse ferro e níquel produz uma proteção para a Terra, que é o campo magnético, que é outra coisa fantástica, porque tem um filme, não sei se vocês já assistiram, chama O Núcleo. Quem não assistiu, anota aí para assistir. É ficção, é bobinho, mas no ponto de vista desse assunto que a gente está estudando,
dá para ver algumas coisas que são reais. Então, é uma história que conta sobre o dia que esse núcleo parou. Por algum motivo, o núcleo interno da Terra parou, e a hora que ele para, essa camada protetora na atmosfera, chamada de campo magnético, ela entra em parafuso. Então, ele vai parando aos poucos, está reduzindo a velocidade, começa a vários fenômenos acontecerem, e o pessoal, claro, os Estados Unidos vai salvar a Terra, mandando uma missão especial para o núcleo da Terra. E aí, o que acontece? Lá no núcleo, eles vão explodir bombas nucleares para ele voltar, pegar no tranco, igual um carro velho, para o núcleo pegar no tranco. E aí ele salva o mundo, é claro. Ixi, dei spoiler. Não, mas o processo do filme é bem interessante. Por quê? Porque você vê que o núcleo está ligado com a atmosfera, o campo magnético, aí começa a acontecer a aurora boreal em pleno Estados Unidos. É legal fazer umas associações. Quem quiser assistir, o nome em inglês é The Core e em português está O Núcleo. Eu acho que no YouTube é um filme velho, tá? No YouTube vocês devem achar esse filme. Então, essa dinâmica de núcleo, manto e crossas, pensa comigo, está em constante movimento. Quem já queimou o dedo aí fazendo mingau, arde pra caramba, pensa numa temperatura aqui de mais de 1000 graus Celsius. É isso aqui, tá? É o manto. Então, isso está em constante... Não é vermelho, tá? A gente faz vermelho aí só para distinguir as camadas, mas o vermelho é a representação do calor, que os livros didáticos põem. Na verdade, o manto, ele tem muitos minerais. Eu tenho até uma foto de um pedaço de manto cheio de livina, que são os minerais verdinhos, coisa mais linda. E aí ele é cinza com uns pontinhos verdes, assim, o manto. E aí a gente tem esse manto em ebulição, muito quente, em constante movimento e querendo sair o tempo todo. Então, qualquer rocha que tiver espaço para esse manto sair, ele vai sair. Quem aqui já fez feijão na panela de pressão, a terra é a panela e dentro é o manto. A gente tem o pino da panela que fica girando lá por causa daquele movimento interno de pressão. Então, duas coisas que vocês precisam lembrar em relação ao interior da Terra. Pressão e calor. Juntou pressão, juntou calor, aí eu dou aula para alunos pequenos, né, de 6º ano, aí um aluno teve uma ideia e ele ficou muito feliz com a ideia. Ele falou, professora, é simples acabar com as tragédias de terremotos, vulcões, a gente tem que esfriar o manto. Não dá, tá, gente, para esfriar o manto, mas mesmo se conseguíssemos esfriar, e aí a gente vai para a segunda parte, o esfriamento gera rocha. Ficaria sem manto, sem movimento, sem toda essa interligação de funcionamento da Terra. Então, não dá para esfriar. E aí eu coloquei essa imagem para vocês, porque agora a gente vai à origem lá da formação da Terra. Não dá para pensar em formação da Terra sem pensar em astronomia, sem pensar no começo de tudo. Quem lembra, aí a Ari me ajuda, quem lembra aí qual é o nome da teoria mais aceita sobre a formação da Terra? Existem várias, tá? Eu não sou evolucionista, existem várias teorias a respeito de formação da Terra. A mais aceita pelos cientistas tem um nome famoso, todo mundo vê na escola, eu queria saber quem que lembra. É o Big Bang, professora? Isso, é o Big Bang, exatamente. Só dá para pensar na origem das rochas da Terra a partir do Big Bang. Isso mesmo, parabéns, quem respondeu aí. Esse momento crucial da história, de acordo com com a aceitação da maioria dos cientistas, foi o momento da formação da Terra. E eu consegui achar essa imagem aí, ilustrativa, claro, de momento de formação. A Terra era uma bola incandescente, a partir daquele evento
Big Bang, ela era uma bola incandescente, bola de fogo, e segundo essa teoria, no início da formação do sistema solar, e aí a gente vai datar isso, de acordo com a ciência, 5 bilhões de anos atrás, ela tinha aproximadamente 1.500 graus Celsius. E aí, com o passar do tempo, ou seja, tempo para a Terra é tempo mesmo, são vários milhões de anos, essa bola incandescente foi aos poucos se resfriando, e a parte externa dela, ao se resfriar, foi se solidificando. Então, essa parte externa foi formando a litosfera, formou-se como litosfera. Então, a parte externa dessa grande bola de fogo incandescente, ao se resfriar por milhões de anos, ela criou uma crosta. E aí eu uso um exemplo que é bobo, mas é legal. É o ovo. Pensa num ovo cozido, você tem a parte da casca, que é a crosta terrestre, você tem a parte da gema, que é o manto, da clara, que é o manto, e você tem a parte da gema, que é o núcleo. Se você pensar nisso, não tem erro. Crosta, manto e núcleo. Vamos lá. Casca, clara e gema. Só tem uma coisa que eu não posso falar que é igual ao ovo. Quem saberia? O exemplo seria perfeito se não tivesse um detalhe em relação à casca. Qual seria? Me ajudem aí. Alguém? Pode abrir o microfone, gente. Fique à vontade comigo, tá? Eu juro que eu não sou grave. Não mordo. Por que o ovo é quase perfeito como alegoria para as camadas da Terra? Ninguém? Não. Falaram aqui porque a casca é lisa. Isso, exatamente, que é a nossa continuação. Exatamente. Pensa num ovo cozido que caiu no chão. E aí não é além de não ser lisa, todinha lisa, porque a gente acabou de falar que ela tem altitudes diferenciadas, ela também não é contínua. Ela é quebrada, tá? Então, quando a gente pensa em formação da Terra, não é simples assim como eu contei, tá? É o básico. Mas há uma interligação, um interrelacionamento houve, né, atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera. Então, a gente tem aí, para a formação dessa Terra, todo um conjunto de esferas interligando, interrelacionando até hoje, tá? Então, tire essa ideia de que tudo é estático, tudo é estanque. Não, tudo é muito dinâmico. E aí vem um conceito essencial na geografia, que eu acho lindo, maravilhoso, que é assim, não dá para você descuidar de uma coisa sem descuidar de outra. Aí eu estou falando de meio ambiente. Não dá para eu falar assim, eu vou cuidar da atmosfera e não cuidar da litosfera. Ou então, em relação às ações humanas, né? Não dá para eu me preocupar com o lixo na minha casa sem me preocupar com o lixo na terra, porque não existe fora da terra para eu jogar o lixo. Então, eu posso jogar o lixo na porta, mas não tenho como jogar o lixo fora, não existe fora, não tem como. E aí a gente tem essa interligação das esferas, onde a gente tem que abrir a mente e ter consciência de que o que mexe aqui, mexe até no universo. O que mexe no universo vai mexer aqui. Um exemplo disso, por exemplo, é a radiação solar, que quando ela dá umas explosões solares, isso aqui passa por nós, a camada magnética protege a gente, só que lá no hemisfério norte e no hemisfério sul, existem umas pequenas aberturas das camadas, elas fazem assim, né? Nesse encontro aqui, existem pequenas falhas. Nessas falhas, entra a radiação solar e o que causa? A aurora boreal. Então, não dá para falar, não estou nem aí com o sol.
Já houve explosões solares onde os aparelhos celulares todos pifaram. Deu panezinho de segundos, de minutos, mas houve. Então, não dá para falar que eu sou mais eu na Terra. Não. Nós somos tantas esferas da Terra, quanto os seres, nós estamos aqui, né, na biosfera, quanto os seres vivos, a gente está, de alguma forma, interligado. Vocês eu posso falar, os meus alunos eu não posso falar, porque eles ficam em pânico, eles não dormem, já aconteceu. Eles me chamam de rainha do apocalipse. Mas existe, assim, uma autossuficiência humana que acredita que nós estamos independentes da natureza, que nós dominamos a natureza. Na verdade, uma explosão solar, uma intervenção do magma na crosta, qualquer coisa que, de uma maneira majestosa da natureza acontecer, nós somos reféns. Então, a gente não pode ter essa autossuficiência de dizer dominamos a Terra. Pelo contrário, somos totalmente submissos a ela pela magnitude dela, pela magnitude da natureza. Desculpa se eu destruí mais sonhos hoje, mas é verdade. Não adianta essa autossuficiência humana de bombas nucleares. Aliás, a crosta terrestre está sendo alterada devido a explorações, a bombas e a uma série de coisas. Tudo bem. E aí a gente vai entrar numa questão importante, eu estou falando de formação, sobre o tempo geológico. Eu acho que vocês já sabem, mas eu trouxe para vocês reverem o que é o tempo geológico. Tempo geológico é o tempo decorrido desde o final da fase formativa da Terra, então aquela fase que ela estava pronta, até hoje. E isso é feito por datações radiométricas. Aí, professor de Química na parada. Essas datações radiométricas da rocha, de cada rocha, é que nos ajuda a dividir o tempo geológico. Então, essa história que eu estou contando para vocês, ela não foi lisa, assim, passada. Ela foi uma história que teve intervalos desiguais, ela teve mudanças no seu meio físico, a era do gelo, ela teve mudanças das rochas, e tudo isso ficou impresso, como se fosse uma digital. E aí eu coloco sempre que é a mesma coisa que o seu corpo. Então, você tem, eu não trouxe aqui para não pagar mico, mas para os meus alunos pequenininhos eu coloco. Eu tenho o eu bebê e todo o meu desenvolvimento, adolescência, tal, até os dias de hoje. Então, existem fatores internos, genéticos, e fatores externos que me transformaram, desde pequena. A Terra é a mesma coisa, existem fatores, tanto externos quanto internos, que desde o seu tempo de bebê, seu tempo de Big Bang, ela foi se transformando, e ainda está se transformando, e vai se transformar mais ainda. E nós colaboramos para transformar mais ainda com toda essa modificação humana que a gente tem feito na Terra. Só para vocês entenderem, datação radiométrica é a medição. Então, o Sol está aqui, de novo, né? O Sol está aqui. Ele tem, através da fotossíntese, a gente vai, e os animais, a interação Sol, atmosfera, Terra, a gente tem marcadores, e um dos marcadores é o carbono 14, e a gente vai fazer análise desse carbono 14, o quanto ele está presente. Como ele é radioativo, a gente sabe que ele tem um tempo. Então, se ele é produzido na atmosfera, as plantas vão absorver, os animais absorvem, o homem ingere os animais e vegetais e absorve, e aí a gente leva para dentro da gente esse C14. Esse C14, ele faz parte da nossa estrutura celular, nossa e de todo mundo que está na Terra. Então, a quantidade desse C14 presente no corpo, enquanto a gente está vivo, tem um tempo. E aí, a partir desse tempo, quando a gente morre, vai decaindo. Então, os cientistas utilizam essa medição de C14, de quanto nós temos de C14, nós ou qualquer outra coisa, para calcular a sua morte. É a partir daí que faz essa datação, chamada de datação radiométrica. Estou explicando assim, né, gente? Mais detalhes a gente vai atrás, porque é muita coisa que a gente tem para ver. Até aqui tudo bem?
pergunta, tá, gente? Falei alguma coisa aí que não caiu bem, que não lembra. Acho que aqui a história, por enquanto, está bem, né? Estou na introdução. Tudo bem? Vocês estão cansados? Não? Tá. Tudo bem, Pro? Tá bom. Obrigada, Ariane. Gente, datação. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também não sabia, fui pesquisar. O tempo de vida de uma mosca, dependendo do tipo da mosca, varia de 20 a 60 dias. Segundo o IBGE, a expectativa de vida hoje de um brasileiro está entre 76 e 77 anos. Eu trouxe para vocês essas informações, para vocês, quando a gente falar de Terra, tempo geológico, a gente vai extrapolar qualquer medida de tempo que nós conhecemos em termos de anos. Isso é importante para vocês saberem, porque quando a gente falar de montanhas, a gente vai chamar elas de dobramentos modernos. Ela é moderna porque ela tem milhões de anos. Perto do tempo geológico, ela é uma adolescente. Então, para você também fugir desse conceito limítrofe de idade, que é a nossa base. 80 anos, para mim, é o tempo assim, tem gente que vive 100 anos. 100 anos, 102 anos, 106, sei lá quem é o mais velho do mundo hoje. É um tempo limite para mim de vida, 100 anos. Se for no Brasil, a data limite de vida, 76,7. Se eu fosse uma mosca, 20 dias. Então, pensa comigo. 18º dia de uma mosca, ela é idosa. 75 anos é um idoso. Milhões de anos é um adolescente para a Terra. Então, esse conceito é importante, gravem isso. Por quê? Porque quando a gente faz datação da Terra, é muito complexo dependendo do período. E a gente vai ter divisão em éon, era, período e tempo. Então, nosso período tá aqui, ó. É o quaternário. Eu não vou explicar tudo isso aqui é história, tá, gente? Mas vocês conseguem ter essa noção de que a gente está falando aqui, ó, 65 milhões de anos, 245. A gente está numa evolução até o nosso tempo, em que demorou muito tempo de acordo com a nossa perspectiva humana, mas que para a Terra ainda tem muita coisa para acontecer. Peguei esse resumo da internet, está aqui o link para vocês. Então, a gente, bem resumo mesmo, mapa mental, para a gente resumir, teve um período pré-cambriano, onde surgimento da vida, e aí já estavam presentes as primeiras rochas do planeta. Inclusive, as jazidas minerais estavam em plena formação. Já vou explicar isso para vocês. Veio a era paleozoica, e aí começaram a ficar mais complexas as formações de vida, e o carvão mineral começa a aparecer. Na Mesozoica surgiram os dinossauros, depois eles morreram, e aí as aves, os répteis de montão, começa então uma separação. Que separação é essa? Vou contar para vocês daqui para frente. E a nossa Cenozoica, onde nossa era que surge o homem e as montanhas. Então percebe que a gente tem um período de rochas onde existe jazidas em formação, vem aparecimento de outra. Isso é um processo, tá? É um processo histórico de formação da Terra. É bom porque rocha é uma coisa para a gente que tá pronta. Ela não está pronta, ela está em constante formação, ainda hoje. No nosso período mais recente, a gente tem a formação das montanhas. Por isso chamamos elas de modernas. Mas se você ver aqui, ó, a Cenozoica são milhões de anos. 65 milhões de anos. Então, ela é adolescente na perspectiva geológica.
Se você falar de datação da Terra, nós contamos aí com 4,6 bilhões de anos aproximadamente. Dentro dessa pesquisa do C14 que eu contei para vocês, que está presente na atmosfera, nos seres vivos, e a geologia é o que vai estudar essa constituição e essa evolução física, parte física da Terra. Ok? Dúvidas? Não. Vamos lá. Sobre essa estrutura interna da Terra que eu falei para vocês, meus alunos perguntam, e eu acho que vocês devem ficar com a dúvida também. Como é que sabe, como é que mede esse negócio? A professora falou que é quente pra caramba. Como é que a gente consegue chegar? A gente não consegue, tá? Ciência, é claro, se baseia em cálculos, em sondas, em um monte de coisa, mas quando um vulcão ele solta a lava, estuda-se toda a parte química dessa lava, todas as medições, datações são feitas nas rochas, mas até hoje não se sabe ao certo do que é formado no interior da Terra. Essa constituição que eu acabei de falar para vocês, crosta, manto e núcleo, a gente tem um vasto conhecimento a respeito disso, principalmente agora, por causa do desenvolvimento da tecnologia. Mas só para vocês terem ideia, pensa aí na cabeça de vocês, onde vocês estão até um lugar que dá 13 quilômetros. Se eu pegar da Saúde até a Paulista, deu 13 quilômetros. É pouca coisa. Essa foi a perfuração mais profunda que a gente já fez. Tá? Por quê? Porque esse magma que sai do interior da Terra, como que a gente sabe que ele sai? Pelos vulcões. Eles vêm, pelo estudo que é feito desse material, de profundidade de 200 quilômetros. Então, como é que a gente estuda, professora, se a gente não põe a mão nisso aí, não consegue medir com o aparelho? A gente estuda através da propagação das ondas sísmicas, pelas vibrações da crosta terrestre. Desculpa, gente, meu cachorro tá roncando, tá? Então, a gente tem abalos sísmicos que a gente consegue medir, e aí a gente tem uma noção dessa profundidade. E também pelo material que sai do interior da Terra. Também, desculpa aí se eu desiludi alguém, mas a gente não tem. Tanto é que tem algumas teorias na literatura, quem já assistiu aqui Viagem ao Centro da Terra, acho que a maioria já assistiu, da teoria sobre a Terra Oca, que dentro da Terra tem outra Terra. A arte, né? A arte, a literatura, ela viaja e não viaja sem razão, né? A gente não tem essa afirmação de falar, eu fui até o núcleo da Terra, eu vi. Não há possibilidade. Que é uma das viagens do filme, o Núcleo. Uma das viagens dele é criar um espaçonave, um anfíbio, alguma coisa. Eles entram no oceano, vão pelas Fossas Marianas, que é o que eu falei para vocês, que é o lugar mais profundo que a gente conhece. Entram nas Fossas Marianas e viajam até o núcleo da Terra. Aquela viagem, né? Primeira camada ali do manto, eles já teriam derretido. As Fossas Marianas, quem tiver interesse para dar uma pesquisada, também é legal, porque o lugar, e hoje com os drones, a gente tem muito acesso a lugares que a gente não tinha presencialmente para chegar em alguns lugares, hoje os drones possibilitam. E as Fossas Marianas, a gente já descobriu que não há vida quanto da profundidade dela, a gente consegue achar algumas coisas, bactérias, eu não sei falar bobagem, mas há pouca vida nesse nível de profundidade. Então, um monte de coisa aí para se descobrir, mas vamos voltar para a realidade, vamos lá. Crosta terrestre, como eu já falei para vocês, eu acho que agora ficou firme aí para vocês, é a parte mais superficial externa, consolidada, né, solidificada, e é onde a gente vive, é sobre o qual a gente está. Essa crosta, ela é fina, 5 a 70 quilômetros de distância. A parte continental, como vocês viram no vídeo, ela é mais grossa.
e a mais fina no oceano. Ainda bem, né, gente? A gente tem alguma certeza, a gente tem da solidificação de onde a gente está em cima. No oceano é mais fina, 5 a 10 quilômetros. E por que eu preciso dessa informação? Porque quando a gente vê placas tectônicas, a gente vai ver que tem nesse processo aí de movimento do magma, vão ter consequências essas grossuras de continente, de oceano. O manto, ele é uma camada intermediária, formado pelo magma. O magma, quando está no interior da Terra, é chamado de magma. Quando ele sai pelo vulcão, ele é chamado de lava. Não sei se vocês têm se vocês lembram dessa informação. E abaixo desse manto tem o núcleo, onde predomina aqueles dois minerais que eu falei, o níquel e o ferro, responsável aí pela proteção magnética da Terra. Gente, vamos abrir para pergunta até aqui? Que eu vou ter um desafio para vocês daqui a pouco. Alguma pergunta? Pode falar. Nenhuma? Tudo em ordem, então. E aí, de novo, eu tenho esses esquemas, são chamados de esquemas, com as distâncias. Então, segundo estudos, a gente tem uma distância aí de 5.100 quilômetros da crosta até o núcleo. Até o manto, a gente tem uma distância de 2.900 quilômetros. E a gente tem da crosta, essa camada fina, de 5 a 30 quilômetros. Do que é feito isso? Então, vamos lá. O núcleo, a gente sabe que é ferro e níquel, praticamente. E o núcleo, sabe-se que é sólido. Já o manto, ele é um material magmático, então ele é rico no mineral, muitos minerais e silicatos. Ele tem um estado sólido, só que não é duro. O manto é um sólido plástico. Não é mole nem duro, é assim. Ele tem movimentação, então ele não poderia ser duro. O manto, ele tem uma plasticidade que possibilita a movimentação, e essa movimentação movimenta a crosta também, tá? Essa é a estrutura. A crosta, sim, a crosta, ela foi solidificada, então ela é dura. E aí, esse alemão aí, chamado Alfred Wegener, ele descobriu uma coisa. Ele era meteorologista e acho que geógrafo ou geofísico, uma coisa assim. E aí, aproximadamente, segundo a teoria dele, 200 milhões de anos não existia separação entre os continentes. Os continentes eram uma coisa só. Lembra do ovo? Eles eram como a casca do ovo, contínuo. Só tinha um oceano, chamado Pantalassa, e uma massa só de crosta grudada. E aí ele fez algumas explorações, ele morreu inclusive na Groenlândia, ele estudava, cientista, e aí ele fez vários estudos e ele percebeu que, primeiro, ele encontrou fósseis na África e na América iguais. E aí, quando ele encontrou esses fósseis, são fósseis de plantas e de animais típicos de uma região que não poderia estar em outra. Como planta não tem perna, bicho não atravessa o oceano, ele começou a ficar intrigado com essa descoberta e começou a pesquisar. E aí, na Groenlândia, ele viu uma movimentação de blocos de gelo, e o bloco estava aqui e o bloco caiu. E aí ele foi ligando os pontos, ele foi escrevendo a teoria dele. Qual é a teoria dele? A teoria dele
é a teoria da deriva continental. Então, ele fala que a Terra era única, sem separação de continentes, uma única massa continental, um único oceano chamado Pantalassa, que depois de milhões de anos, ele foi se fragmentando, como aquela geleira que ele viu se fragmentar, mesmo sendo sólida, os continentes foram se fragmentando e foram se formando. Primeiro em dois, depois começou outros tipos de movimento, até chegar ao que nós somos hoje, até o mapa mundi que você conhece. Essa teoria é chamada de teoria da deriva continental. Por que deriva? Sabe quando o barco está à deriva? É como se a crosta tivesse a deriva em cima do manto, a deriva continental, que significa movimentação dos continentes. Então, teoria da deriva continental é a teoria que demonstra que os continentes estão à deriva. Estão mesmo, tá, gente? Vocês não estão sentindo, mas a gente agora está se afastando da África. Se a gente contar no final do ano, a gente vai ter uma medida aí de 7 centímetros por ano que a gente se afasta do continente africano. Isso é provado hoje através de medições via satélite. E ele foi um absurdo essa teoria na época dele, ele morreu sem saber que a teoria dele foi aceita depois, com muito mais estudos, e realmente as placas se movem e a Terra não é estática. Então ele viu uma última comprovação para ele, o contorno dos continentes. Eu já fiz isso com os meus alunos de judiação, eu peguei o mapa mundi, imprimi, pedi para eles recortarem os continentes e depois ligarem os continentes num quebra-cabeça. Dá certo, viu? É como se fosse um quebra-cabeça. Cada continente se liga ao outro de alguma forma. E aí eu coloquei um GIF aqui para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei. Aí, ó. Então eu tenho a Pangeia, onde tudo estava ligado. Isso aqui está meio errado, né? Que tem que juntar. Ah, juntou. Então era Pangeia. Pangeia é isso aí, a ligação. E com o tempo foi se separando. Está ao contrário, né? Aqui está se juntando, mas com o tempo foi se separando. E aí, se você observar o contorno da América do Sul com a África, você vai ver que o contorno é certinho. Tem coisa que não bate, porque tem coisa que se separou. O professor está dando desculpa por quebra-cabeça. Não. É o seguinte, tem lugares que a gente sabe que eram antes ligados e se separaram, porque a gente sabe hoje das fendas. Eu vou mostrar o mapa para vocês não acharem que eu sou doida. Peraí. Não, cadê o mapa das placas tectônicas? Peraí, gente. Aqui. Vocês não falaram que eu sou doida. Olha aqui. Vamos lá. Contorno vermelho é o contorno das placas tectônicas. Linhas dos meridianos. Você ignora, tá? Eu só me interessa as placas. Nós já chegamos ao nível de conhecimento dessas placas até nomeá-las. Então, eu sei que eu estou na placa sul-americana, que a placa africana está no meu oriente, no meu ocidente está a placa de Nazca. E aí a gente tem vários estudos dessas áreas de separação das placas, ou de choque, né? Porque as placas, elas têm 3 tipos de movimentos. Ou elas vão convergir, vão se encontrar, eu converso com você, eu estou de encontro com você. Então, elas convergem, são convergentes, ou elas divergem, são divergentes, elas se afastam, ou elas passam uma ao lado da outra, que são as transformantes. São esses 3 tipos de movimentos de placa. Então, hoje, com os estudos e a melhora das ferramentas com a tecnologia, a gente já sabe quais são as placas, essas são as principais, tá? Claro que tem placas menores, mas não, a gente fala só das principais. Então, a gente sabe quais são as placas, que direção elas estão indo. Olha aqui a direção da placa sul-americana e da placa africana. Se afastando. Já a nossa placa sul-americana com a placa de Nazca, elas estão convergentes, se encontrando.
Então, divergente, convergente, tem uma área aqui transformante que eu vou mostrar para vocês, tá? Tá aqui os movimentos das placas para vocês. Convergente, transformante ou divergente. Quando elas convergem, lembra que eu falei para vocês que a espessura da crosta continental e da crosta oceânica são diferentes? Quando elas se convergem, por ser muito maior a crosta continental, gente, cabo de guerra, vence quem é mais forte. A crosta continental, ao se encontrar com a crosta oceânica ou submarina, a submarina, ela afoga-se, ou seja, um movimento de subducção. O que é subducção? Essa crosta aqui entra para dentro da crosta, com o calor essa rocha se dissolve, dissolvendo-se, ela passa num processo de reciclagem das rochas, tá? Ela dissolve e ela forma aqui, ela levanta, ela enruga, e ela forma as cadeias de montanhas. Calma que a gente vai ver isso mais aqui para frente. Vou aproveitar agora e eu vou fazer Agora ficou fácil. Dei moleza para vocês. Vou fazer um desafio. Vocês acham que é possível presta atenção na pergunta. Vocês acham que é possível eu encostar a minha mão ao mesmo tempo em duas placas tectônicas? Falei errado. Vocês acham que é possível eu ter fisicamente contato com dois continentes? Por exemplo, continente americano e o continente europeu. Falei errado. Aí, eu falei errado a primeira vez. E aí, os meus alunos me deram a seguinte ideia. É fácil, professora, você pega sua mão no mapa, coloca na Europa, sua outra mão no mapa, você coloca América. E aí, você está com as duas mãos na Europa e na América. Não é, supostamente, é no continente físico mesmo, na realidade. Vocês acham que é possível? Possível ter acesso fisicamente, encostando a mão em dois continentes? O Léo falou que acha que não. Léo, não. O Douglas acredita que não também. Também não? Quem mais? Ninguém de fé aí. Quem mais? Quem falar que acredita que sim, tem que explicar, tá, gente? Não vale, acho que sim, porque sim. Não, tudo bem, eu até entendo, é realmente bem difícil. Ninguém vai arriscar mais? E o Jonathan falou, se você tocar nas placas tectônicas, É uma pergunta? Que placas? Me explica melhor. Conte-me mais sobre isso. Quem que falou essa última? É o Léo? o Jonathan. O Jonatas. Jonatas meio que arriscou, chegou perto. Olha esse mapa. Ele falou na divisão do continente. Na divisão dos continentes, não. Então, aqui, ó, eu tenho o continente América do Sul. Você está vendo a divisão aqui? A divisão, os limites territoriais que nós estabelecemos do Brasil está aqui. E a divisão da placa está no vermelho. Essas linhas que dividem os países, os continentes, estão na parte continental das placas. O que acontece? O Jonathan chegou pertinho. Tem um lugar aqui, vocês lembram que tem aqui no mapa? Aquela pequenininha não está aparecendo. Vocês lembram qual
país que tem aqui? Tem uma ilha aqui? Vou mostrar para vocês. Países da Europa, continente europeu, países Canadá, Estados Unidos, América do Norte, e aqui no meio tem uma ilha famosa. Nessa ilha existe um parque nacional chamado Silfra. Se vocês quiserem consultar, esse parque nacional da Islândia, que é essa ilha, a Islândia ela é tão vulcânica que a base da energia, a matriz energética dela é a energia geofísica, geotérmica, desculpa. Ela é praticamente, é uma ilha vulcânica praticamente formada por vulcões, em constante movimento, tanto que dá para eles usarem a energia geotérmica, que é a energia que vem do interior da Terra. Eu vou passar esse vídeo para vocês. Isso aqui é um mergulho em Silfra, na Islândia. Dá uma olhadinha. Gente, olha essa imagem. Quando ele abre os braços assim, ele está justamente na fenda das duas placas tectônicas. Quais placas? A gente precisa ir para o mapa. Essa aqui, ó. Placa eurasiática e placa norte-americana. É que a gente está com um tempo curto, mas tem uma hora que ele para, tem vários vídeos sobre isso, até brasileiro que já foi para lá. E justamente ele está tocando as duas placas, ou seja, América e Europa e Ásia, Europa, né, que é a mais próxima, sendo separadas por uma placa. Vocês viram a cor da água? Aquilo é rocha vulcânica. Então, ali é exatamente uma divisão, essa divisão aqui que tem essa flechinha, onde fica a Islândia, onde é possível mergulhar, e ao tocar nas placas tectônicas, você está tocando com as mãos uma parte na Europa e outra parte na América. O que eu gosto desse vídeo, primeiro, para a gente tirar essa noção de limite territorial, continental, por exemplo, esse limite aqui, que é diferente do limite de placas. Então, eu tenho aqui continente e aqui oceano. Mas o nosso limite real, nós estamos aqui, encostados com a Eurasiática. E assim eu falo da América do Sul com a África, do Irã com a Arábia, a gente tem várias, tá? Placa do Caribe, a gente vai embora.
E o legal também do vídeo é mostrar o que são placas tectônicas. Quando a gente olha assim no livro, a gente fala assim, divisãozinha, placas são rochas. Vocês viram que legal? Aquilo ali é rocha. Aí um aluno catastrófico falou assim, professor, se aquilo se mexer, ele morre? É afastamento, tá? Claro que qualquer terremoto ali, aquelas rochas caem todas. Mas ali não há abalos sísmicos, tá? Registrados recentemente. Então, é possível para os descrentes, sim, tocar nessas duas placas, você está em contato com um continente e com outro através das fendas das placas tectônicas. E aí, não sei quem assistiu também, de Hollywood, o terremoto, que fala da falha de San Andreas. A falha de San Andreas, com fotos, a gente consegue visualizar a falha. O próprio filme, ele mostra aquela cratera dentro do solo, é a falha de San Andreas. Essa parte aqui, ó, São Francisco, ela vai se deslocar, porque ela é transformante, e ela vai virar uma ilha. Ela vai virar uma ilha. É verdade. Tem previsões já, tem estudos para isso, está mais, de novo, tempo geológico. Talvez você não veja isso, mas vai acontecer. Porque o tempo geológico ele é mais amplo que o nosso. E a Islândia é isso aqui, ó. Aquela dorsal mesoatlântica que passa por todo o continente americano, nessa fratura de rocha, foi preenchido com rocha vulcânica. Então, afastamento dessas rochas, teve preenchimento do magma, e aí criou aí essa ilha maravilhosa que é a Islândia. Eu vou dar uma paradinha, porque eu esqueci, né? Vocês precisam tomar um café e ir ao banheiro. Vamos parar uns 5 minutinhos, Ariane? Ou vocês querem que eu continue? Pode ser. E aí, pessoal, vocês querem continuar? Querem parar 5 minutinhos? Falem. Deixa eu voltar aqui para o Meet, vocês me falam, o que vocês querem? Eu continuo? Pastelista, Cris Vitorano. O Léo precisa ter mais fé. Precisa mesmo, Léo, porque a gente está falando aí. É uma pegadinha também, né? Só para vocês pensarem um pouquinho mais. Gente, eu não sei o que vocês estão falando. Vamos lá. 1 eu paro, 2 eu continuo. Temos pouco tempo, mas a gente para uns 3 minutos, sei lá. Dormiram, Ariane? Doug quer continuar, legal. Preciso de mais café. Eu acho que eu também, Bianca. Ok, a gente para então, tá? O Doug está animado, mas acho melhor a gente parar então. Eu também, eu vou pegar um café lá. Combinado, gente. Mesmo que não dê para a gente ver tudo, não tem problema. Eu prefiro que vocês fiquem bem do que morrendo e a gente veja tudo. Então, vamos lá, vamos parar 5 minutinhos, tá? A maioria venceu. São 10h10, 10h15 eu retorno, tá bom? Me dá um ok se está tudo, dá um joinha aí se está tudo entendido. Se tem algum conceito que preciso. Antes de você tomar café, fala assim, beleza, professora? Ou então, não estou entendendo nada, professora. Acho que já foram para o café. Tudo certo por enquanto. Legal. Acredito que tudo certo. Também vou acreditar. Vamos de boa. Ok. Vamos parar. 10h15 a gente volta.
E aí, sobreviventes, voltamos. Esse slide vai ficar disponível para vocês, depois vocês assistem esse videozinho da definição de placas tectônicas, tá? Aí para vocês. Todo mundo aqui já viu um plástico bolha? Quando eu falo de relevo, eu lembro do plástico bolha. Por quê? Porque o plástico bolha é aquelas ondulações. E quando eu falo de relevo, eu também falo de ondulações, que são as formas da superfície terrestre. Para eu entender relevo e crosta terrestre, eu preciso entender de altitude e saber a diferença de altitude e de altura. A altitude sempre é medida a partir do nível do mar, a altura é a partir da base. Então, eu tenho 1,63, é a partir do chão até o topo da minha cabeça. Quando eu falo de relevo, o chão, a base, sempre vai ser o nível do mar. Então, o nível do mar é 0 metros de altitude, até São Paulo, que é em torno de 800 metros de altitude. Por que esse conceito é importante? Porque quando a gente fala de crosta terrestre, a gente tem o relevo do continente, o relevo oceânico, que é medido pela altitude, tanto positiva quanto negativa. E aí, eu vou ter, para começar a conversar sobre relevo, que lembrar que a Terra tem uma estrutura. O que é estrutura? É a base das rochas. E não é tudo igual. Lembra daquele processo químico que a gente viu? Então, eu tenho uma base chamada de escudo cristalino, que ela tem uma formação química diferente da bacia sedimentar, que é diferente dos dobramentos modernos. De novo, o tempo geológico está aqui, ó. O escudo cristalino, ele é mais antigo. A bacia sedimentar, ela está no meio tempo aqui. Então, eu tenho escudo cristalino desde a época da formação da Terra até mais ou menos 2 bilhões e meio. Já as bacias sedimentares, a formação delas foi em torno de 570, 250 milhões. Um pouquinho mais. E os dobramentos modernos, que são as montanhas, nós temos uma formação recente. Recente dentro do tempo geológico, que são 65 milhões de anos. Então, são os adolescentes das rochas. O escudo cristalino são os idosos, e as bacias sedimentares são os adultos. Então, eu tenho aqui, tempo de formação dessas rochas varia de acordo com sua composição química e tempo na história. O escudo cristalino, gente, é o nome do terreno geológico, determinado período, que é o pré-cambriano, até o início da Paleozoico. Ou seja, ele se desenvolveu nos primeiros milhões de anos da formação da Terra. E o que eu encontro se eu vou cavar esses escudos cristalinos? Eu encontro os minérios. Por ter uma formação antiga, dentro eu vou encontrar minérios, que são minérios, ouro, prata, tá? Um exemplo, tem mais. Já a bacia sedimentar é um tipo de formação geológica rochosa, onde eu consigo enxergar nela essas camadas aqui. Por quê? Voltando lá, ó, elas não são formadas pela decomposição dessas rochas, então, cada época, ela recebe uma camada. E essa camada vai se acumulando. Acumula os sedimentos, solidifica. Vem outro por cima, solidifica. Você pode fazer uma bacia sedimentar na sua casa, é facinho. Você pega areia, imprensa com outra camada, imprensa com outra camada, imprensa e faz uma
imprensa todas as camadas. Já fiz essa experiência em laboratório. Daí você vai ficar com as camadinhas solidificadas por causa do tempo, com essa pressão, e você tem várias camadas de sedimentos superpostas, uma em cima da outra. Conforme o período, os milhões de anos que se passaram, alguns bichinhos morrem. Não só bicho, mas animal, vegetal morrem. Morre e fica ali. Ficou ali, morreu, decompôs, aí vem a outra camada, ele fica ali. Aí vai criar o quê? O que a gente tem nessa bacia sedimentar? Cheia de restos de animal, vegetal, concha, osso. A formação do petróleo. Eu não vou encontrar petróleo em escudo cristalino. Eu vou encontrar petróleo na bacia sedimentar. Pela cristalino, ele é duro, antigo e tem dentro dele os minérios. As bacias sedimentares são mais recentes que os escudos cristalinos e com a decomposição dos animais e de tudo que está nela, ela vai criar bolsões de decomposição, que são os petróleos, que é o petróleo. Já os dobramentos modernos são estruturas formadas por rochas magmáticas. Lembra daquele processo? De entrar aqui a rocha, o magma subir. Foi formado por força tectônica, por força do magma. E aí, por incrível que pareça, esse enrugar do magma gerou essas cadeias de montanhas, ou cordilheiras, como a gente chama. Um exemplo aqui na América do Sul são as cordilheiras dos Andes. Se você pegar um mapa da estrutura geológica do Brasil, você vai ter exatamente isso aqui, ó. Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Pergunta que não quer calar. Por que eu não tenho os dobramentos modernos no Brasil? Desilusão de novo. Não temos montanhas. Por que a gente não tem montanha no Brasil? O professor não sabia nem que a gente não tinha montanha, que dirá por quê. Porque nós, dentro daquelas placas tectônicas, nossa placa aqui, ó, aqui, nós estamos aqui numa região fora do encontro das placas, fora de vazamento de magma, por assim dizer. Então, nós somos um terreno antigo. Se ele é antigo, ele recebe muita modificação, é um país tropical, chuva, vento, então ele fica erodido, nossas altitudes são baixas, e só vou encontrar vulcão, cordilheira, ó, Himalaia aqui, ó, nessa região de encontro de placas. Então, eu encontro a Cordilheira dos Andes aqui na placa sul-americana, mas ela está aqui, ó, Chile, toda essa região aqui. Aqui no Brasil não tem montanha. A maior altitude que eu vou ter aqui é um pouco mais de 3.000, sendo que a Cordilheira dos Andes são 6.000 metros de altitude. Então, toda a região que você encontrar, encontro de placas, inclusive aqui no oceano, ela vai ser região de montanhas ou vulcões. Tudo bem, gente? Então, no Brasil, nós temos um terreno baixo, erodido, formado por bacias, olha o nosso litoral aqui, ó. Depressões, bacias. Então, a gente tem um relevo baixo. E algumas regiões mais altas, mas que são, comparadas com as montanhas, ainda baixas, tá? Eu vou precisar parar por aqui, que já são 10h25. Eu queria abrir para conversar com vocês. Tem muita coisa, tem relevo, tudo, mas eu vou deixar para vocês os slides. Tem referência de onde eu peguei algumas informações. E aí eu queria abrir para... Vou parar aqui a apresentação. Eu queria abrir para falar com vocês. Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, eu entrei esse ano
curto demais, eu espero ansiosamente o sábado para dar aula para vocês. Trabalho que nem uma doida desesperada, 2 empregos, 2 filhos, um cachorro e mais umas invenções que eu faço. Mas eu amo dar aula para vocês, amo de paixão. O único problema que eu vejo é, eu não conheço vocês, então eu não sei, eu lembro que a última aula pediram atualidades, mas ao mesmo tempo tiveram dúvidas também de alguns conceitos básicos. Então eu falei com a Eliane, e ela topou minha loucura. Eu estou criando para vocês mais ou menos como se fosse um curso online, tá? Chama Trilha Geográfica. Eu vou comparar a esse curso como se fosse vocês, os trilheiros, e eu estabelecendo a trilha. Essa trilha vai ter componentes do 6º, 7º, 8º, 9º. Vai ser você e o Classroom, você e um colega, você vai escolher com quem que você vai fazer essa trilha. Você vai percorrer os conceitos principais do 6º. Fechou esse conceito, você recebe aí. Vai ser um negócio bacana. Você vai receber uma conclusão desses conceitos, desse curso. Aí você vai fazer o 7º, o 8º, o 9º. A hora que você fechar esse ciclo dos principais conceitos geográficos dentro de cada período, aí a gente começa a ir para a aula específica para o Enem. Como é que eu vou falar? Não é que a gente não está em aula. Tudo que vocês aprenderam aqui cai no Enem e cai bastante. Só que as minhas aulas vão ter um upgrade no sábado, que a gente estiver junto, para a gente atacar Enem. Só que como que eu vou para as questões do Enem, que algumas questões eu já esqueci, ou não tive, ou sei lá. Então, eu acho que você vai ter uma forma, um recurso a mais para você ter as aulas de geografias com atualidades, ter as aulas de geografias com resolução de questões do Enem, muito mais embasado do que se eu chegar aqui e só espirrar conceito em vocês. Então, é um projeto para o ano que vem, já estou fazendo ele, é hard, então, ter paciência, mas vai dar para fazer para o ano que vem, baseado na aula que eu tive, as 2 aulas últimas que eu dei para vocês, que eu senti que a gente não sabe o nível de geografia de vocês, então a gente vai tentar equiparar com os cursos, com esse curso, tá bom? Queria um feedback de vocês, se possível, se vocês acham legal ou não, vocês têm... E aí sim, aí aqui no sábado eu vou tacar-lhe pau. Atualidades, vou expandir. A partir do momento que eu estou segura que vocês têm esse conceito dado nessa trilha que vocês vão percorrer. Cada um vai fazer no seu time, cada um vai fazer dentro da sua possibilidade. Professora, eu já sei tudo que você deu hoje, não foi nada interessante. Eu não sei onde o nível de vocês está. Ah, professora, deu para aproveitar bastante coisa, tinha coisa que eu sabia, tinha coisa que eu não sabia. Então, é isso que a gente está tentando ajustar através dessa trilha geográfica, tá bom? Eu espero que vocês gostem, podem contar comigo para estudar. E aí, ano que vem, a gente vem com essa novidade. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, Pro, achei uma ótima ideia. Ainda mais pra mim, assim, que eu já terminei a escola faz, tipo, muito tempo, já terminei a faculdade e tudo, e tô fazendo pré-vestibular de novo. Tem as coisas que eu vejo que eu fico, meu Deus, eu não lembro disso, eu não sei o que é isso. Acho muito bom. Legal, obrigada, Bianca, pelo retorno. É isso mesmo. É tanto para quem não teve, quanto para quem esqueceu, que é normal, principalmente se vocês não estão na área de geografia, tem coisa que você ignora, né, total. Quanto para quem quer dar um upgrade, putz, não lembro de relevo. Aí a gente faz essa nivelação. E aí é um time de vocês, vai estar disponível o curso, você que vai fazer de acordo com a sua possibilidade. Tudo bem, gente? Obrigada, tá? Pela atenção de vocês. Obrigada por virem acordar cedo, me ouvir. Estou à disposição no WhatsApp, no Classroom, onde quiser que vocês quiserem contato. Né, Ari? O pessoal aí põe a gente em contato, tá bom? Sim, sim. Só mandar lá no grupo, qualquer coisa. A gente...
Sou novata, tem coisas que eu não tô aprendendo também em relação ao articula, mas muito disposta aí a estar com vocês ano que vem, tá bom? Desejo tudo de bom, sorte para vocês.